Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Vice Suculenta. Eu sou a Lídia e hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui das minhas plantas para vocês. Como eu sempre falo, né, a depressão bate na porta, mas elas não deixam entrar. Então, eu não sou muito de falar de mim, mas outro dia a Luciana Soares deu um depoimento lá no canal da Keila Martins, Suculentas e Muito Mais com Keila Martins, e eu assino embaixo em tudo aquilo que ela falou. Porque realmente isso é verdade. Aconteceu comigo também, e eu acho que com muita gente também que hoje cultiva suculentas, eu acho que sente a mesma coisa. Então, gente, depressão não é uma falta de ocupação. É, eu, quando eu estava, na verdade, assim, eu não considero curada de depressão, mas eu considero controlada da depressão. Mas no meu caso, eu tinha excesso de trabalho, excesso de ocupação. E mesmo assim eu fiquei com depressão. E nem sempre a depressão é você ficar ali chorando pelos cantos. Existem vários tipos vários jeitos que a pessoa fica, né? No meu caso, eu comecei a ter doenças psicossomáticas. Então, eu não era aquela pessoa que ficava chorando, que ficava na cama, olhando para o teto. Eu saía para trabalhar todo dia, mas eu comecei a ter sintomas que que poderia ser outro tipo de doença e não era. Era um quadro de depressão já bem antigo. Então, eu procurei médico, eu tomei remédio, mas assim, eu nunca senti que fez efeito. Então, a única coisa que eu senti que deu certo para mim é eliminar aquilo que não me fazia bem. Então, assim, tudo aquilo que eu fazia porque tinha que fazer, coisas que eu era obrigada a fazer, mesmo sem gostar de fazer por questão de trabalho. Então, eu fui eliminando e hoje eu tenho um controle total. E é claro que tem dia que é um pouquinho mais difícil, mas aí eu venho aqui neste quintal e começo a observar as plantas, curtir as plantas. E aí eu sinto que eu poderia ficar aqui nesse quintal aqui o dia todo, sem pensar em nada ruim, sem pensar no futuro. Então por isso que eu acho que eu tenho certeza, né, que a suculenta tem me ajudado bastante. E como existe vários depoimentos por aí, é, então não é uma coisa assim que eu estou inventando, né? Tem muita gente aí que pode provar que isso funciona mesmo. Eu acho que no caso da suculenta é pelo fato dela ser uma planta assim que não deixa cair na rotina, né? Você tem uma planta, você compra uma suculenta, daí a pouco essa suculenta que você comprou já virou várias. É, hoje ela tá com uma cor, amanhã tá com outra cor. Um dia a gente planta suculenta, no outro dia a gente pode perder, aí você se frustra. E tudo isso faz parte da vida, então com isso você vai aprendendo também a controlar as suas emoções. Você vai aprendendo a ter paciência, você vai aprendendo a ter criatividade, né? Cada vez que você tem uma criatividade, que você quer fazer um arranjo, então isso vai te motivando a viver a cada dia. E com isso você se sente curada da depressão por esse motivo, porque você tem motivação para a vida à medida que você está cuidando das suas plantas. E outras plantas eu não tenho assim, eu não tenho experiência com outras plantas, mas apesar de achar as outras plantas muito bonitas, as flores, eu sei que para mim não ia fazer o mesmo efeito, porque eu sou uma pessoa muito assim, eu gosto de muito de experiência, eu gosto muito assim de ver a transformação das coisas. Então, a suculenta é uma coisa assim que tem me motivado muito por causa disso, porque ela não é uma mesma coisa assim o tempo inteiro. No seu próprio cultivo, às vezes você tem uma espécie só de suculenta, e mesmo assim você não tem elas todas iguais. Uma suculenta pode virar outro tipo de suculenta.
Outro dia mesmo eu estava observando num vídeo do meu amigo Marcos, do canal Suculentas Vício do Bem, e eu até perguntei para ele sobre as suculentas dele, se eram da mesma, se tinha feito muda de uma única planta ou se eram mudas separadas pela diferença. E ele me confirmou que era uma única planta que deu origem a, a duas suculentas diferentes. Então, ela tem essa coisa assim que encanta muita gente de poder a transformação, a mutação. É uma suculenta cristata que acontece, né? É a variegação. Então tem várias coisas no mundo da suculenta que deixa a gente com curiosidade cada vez mais. Você quer né, se inteirar daquilo e é muito interessante todo dia que você chega no seu jardim de suculenta, você descobrir coisas novas. Então, por isso, ela tem um efeito muito grande mesmo nesse setor aí do controle da depressão. Como eu disse, no meu caso, eu não sinto curada da depressão, porque eu sei que quando tudo for ao contrário da minha satisfação, provavelmente eu possa, né, a ter os mesmos problemas. Então, mas aí eu procuro então evitar aquilo que me faz mal e procurar a estar perto só daquilo que me faz bem. Já fui taxada aí de acumuladora, né? Já disseram que isso é muito mais doença, porque ficar acumulando planta também não é saudável, mas eu não me importo com isso, porque eu acumulo, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então eu tenho o controle, apesar de ter muitas, mas eu tenho o controle. Eu não tenho aquela vontade de ter a suculenta para amontoar aqui e deixar morrer, não. Eu tenho o controle de ter as suculentas que eu quero, que eu acho bonita, e eu tenho o controle também de saber até onde eu vou conseguir cuidar. Então, por isso que eu faço bastante mudas, porque eu sei que eu vou vender as mudas que eu faço e eu sei que eu vou conseguir adquirir outras diferentes com o dinheiro que eu faço das minhas mudas. Então, eu não gasto, não é um vício que eu gasto dinheiro para poder estar sustentando ele. Eu consigo movimentar tudo aqui no meu quintal mesmo. O dinheiro da suculenta sai daqui da suculenta. Então eu não acho que seja uma doença também. Então as pessoas podem falar o que quiser, que o importante para mim é eu estar sentindo bem com ela. Então fique aí com mais umas belezuras e eu vou parar de falar um pouquinho. Eu tenho esse problema assim de começar a falar e daí a pouco a voz não querer sair, então como o vídeo está bastante longo e eu não vou dar conta de falar nele todo, e fica aí curtindo essas belezuras e até o próximo vídeo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,